Todo cidadão brasileiro tem o direito à saúde. E todos os governantes brasileiros têm a obrigação de proporcionar aos cidadãos esse direito. As ações dos governantes precisam ter como objetivo diminuir o risco de a população ficar doente. E não somos nós que estamos dizendo isso. É a Constituição brasileira que todas as autoridades juraram respeitar. Está registrado. Olá, tudo bem? Esse é o Observatório da Liberdade, um observatório da imprensa feito por pessoas comuns como você e eu. Desde já eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, afinal de contas nós estamos fazendo isso meio que na raça, né? Para expor nossa opinião e para que você também exponha sua opinião junto conosco, pois desde já eu faço convite. Se você gostar do conteúdo que for tratado aqui, entre em contato, faça parte, venha comentar junto conosco as ações da imprensa no dia a dia que são basicamente contra o governo que nós elegemos. Pois nós, a maioria da população brasileira, uma maioria conservadora, uma maioria de direita, elegemos o governo para expressar esse nosso sentimento e temos visto essa imprensa tolir, né? Essa imprensa tentar derrubar de qualquer jeito o presidente Bolsonaro e o governo eleito e os ministros e tudo que representa. Não tenha dúvidas que nós estamos vendo, como esse episódio lamentável de hoje, que foi a abertura do Jornal Nacional, é uma tentativa de quase desesperada, pois a Globo está desesperada, porque o presidente vai ser muito decepcionante se ele não fizer, ele vai tirar os direitos da Rede Globo, a concessão, pois a concessão ela é pública, e ele vai tirar a concessão da Globo. Ele já tirou valores, já deixou de repassar valores e por conta disso a Globo já demitiu mais de 100 funcionários. Perdeu direitos essa semana, perdeu direitos de transmissão da Libertadores porque não tem como pagar. E ela já escolheu o culpado das mazelas do país, o Bolsonaro. De forma injusta, de forma covarde, acusa o presidente do que ele não fez. Pois o presidente não foi contra o isolamento social. O presidente era contra esse isolamento burro e imbecil que deixava todos em casa, né, sem nós produzirmos, com a economia indo para o beleléu. Ele queria que isolar o grupo de risco, aqueles que estão mais sujeitos a morrer. Né? E a ciência diz quem é o grupo de risco. Eu talvez seja, eu sou uma pessoa obesa, né? Você talvez seja, você possa ser hipertenso, ter outros problemas. A imprensa diz quem é o grupo de risco. A ciência diz quem é o grupo de risco. Era esse o grupo que o Bolsonaro queria deixar em casa. E o resto de nós, que não temos o Estado para nos sustentar, ir para a batalha, ir trabalhar. Ela fala que pessoas estavam na fila por um leito, né? Onde estava essa indignação do editorial da Globo quando nós estávamos sendo assaltados para serem construídos estádios ao invés de hospitais? Onde andava essa indignação? Quantas pessoas poderiam ser salvas se leitos de hospitais fossem construídos ao invés de estádios para a Copa de 2014? Mas a Globo não cita isso de forma covarde. E de forma covarde, ela não fala também das ações do STF, que impediram o presidente de fazer aquilo que ele foi eleito para fazer. Comandar o Estado brasileiro nessa situação. Vamos seguir com o vídeo. E recuperação. Mas o Brasil está há 12 semanas sem um ministro da Saúde titular. São 85 dias desde o dia 15 de maio. 2 médicos de formação deixaram o cargo de ministro da Saúde porque pretendiam seguir as orientações da ciência. E o presidente Bolsonaro não concordou com essa postura deles. Primeiro, o presidente menosprezou a Covid, chamou de gripezinha. Depois, quando um repórter pediu que ele falasse sobre o número alto de mortes, Bolsonaro disse que não era coveiro.
disse 2 vezes, não sou coveiro. Quando os óbitos chegaram a 5.000, a resposta dele a um repórter foi um "e daí?". Agora o presidente repete que a pandemia é uma chuva e que todos vão se molhar. Ou que a morte é o destino de todos nós e que temos de enfrentar a doença, como se fosse uma questão de coragem, como se nada pudesse ter sido feito. Quando cientistas defendiam mundo afora o isolamento social como única medida capaz de conter o avanço dessa tragédia, os brasileiros viam o presidente criticar essa iniciativa diariamente, na contramão do bom senso daqueles governadores que a defendiam. O resultado disso foram a confusão e a perplexidade de muitos cidadãos que ficaram sem saber em que acreditar. E um isolamento capenga, insuficiente para atingir plenamente o seu objetivo. No Jornal Nacional você viu aqui filas enormes de desesperados em busca de um leito salvador de UTI. Filas que se formavam e se formam porque os leitos não foram comprados a tempo e na quantidade adequada por prefeitos, por governadores e pelo presidente. Ou porque a falta de isolamento social deixou de achatar a curva de contaminados e sobrecarregou o sistema de saúde. Diante disso tudo, é necessário relembrar a Constituição, porque isso nos levanta uma pergunta importantíssima. Nós já mostramos o que diz o artigo 196. É dever das autoridades que governam o país implementar políticas que visem a reduzir o risco de doenças. E a pergunta que se impõe é: o presidente da República cumpriu esse dever? Entre os governadores e prefeitos, quem cumpriu? Quem não cumpriu? Mais cedo ou mais tarde, o Brasil vai precisar de resposta para essas perguntas. É assim nas democracias e nas repúblicas, em que todos temos direitos e deveres, e onde ninguém está acima da lei. Essa resposta vai ter que ser dada principalmente em respeito às famílias de mais de 100.000 brasileiros mortos, porque eles não podem ser vistos só como números. O Jornal Nacional não vai se cansar de repetir. Essas vidas perdidas eram de brasileiros como todos nós. Não eram pessoas que estavam fadadas a morrer por qualquer outro motivo. Elas morreram de Covid. Deixaram uma família em dor, amigos, colegas de trabalho, conhecidos. Nós não podemos nos anestesiar. 100.000 pessoas. Nós reconhecemos a dor de todos os que perderam alguém querido nessa pandemia. Nós respeitamos essa dor e manifestamos a nossa solidariedade irrestrita com cada um. Aí está, né? Eu não sei vocês, mas eu prefiro comemorar os milhões que se salvaram desse vírus. Os milhões que pegaram o vírus, pois ele tem uma taxa de transmissão absurda, né? Mas se recuperaram. Porque a taxa de mortalidade, em contraponto, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. O tempo vai dizer quem estava certo. Hoje, se a gente olhar para trás, se nós olharmos para trás, nós sabemos o que deveria ter sido feito. Né? Se vivêssemos numa ditadura, seria muito fácil fazer um lockdown, trancar todos em casa, né, durante 1, 2 meses, e o vírus simplesmente não iria circular, né? Mas nós não vivemos numa ditadura, vivemos num estado ainda, né? Vivemos num estado livre. Né? Se dependesse da esquerda, não viveríamos numa Cuba, viveríamos numa Venezuela da vida, mas não, ainda vivemos num estado livre. A Globo não cita, né, a roubalheira que ainda estamos vivendo dos governadores e secretários que estão desviando os recursos federais, que foi o único papel do presidente. Ao presidente e ao governo federal coube apenas mandar dinheiro, mandar recurso para os estados, abrir mão de receber dos estados, para que eles fizessem o que estão fazendo, o covidão, roubando recursos federais destinados à saúde, ao combate ao coronavírus, roubando. Witzel vai ser impedido, o Dória está sendo investigado. Aqui no Amazonas, o Wilson Lima provavelmente vai escapar, mas está sendo investigado também. Tem secretária da saúde presa. Isso a Globo não cita. Isso o Bonner não cita. Aonde estava, né,
essa indignação da Rede Globo nesses momentos. Por que não tem editorial para isso? Porque esses governadores fracos que não têm o povo contra ele, a favor deles, né, eles têm que se subordinar ao politicamente correto da Globo, ao politicamente correto da OMS. A OMS que deveria ser mais assertiva, né? Tudo que o presidente tudo que dizem que o presidente errou, né? A OMS também fez. O presidente dizia que máscara não adiantava, a OMS fez a mesma coisa. O presidente dizia, não sei se ele disse alguma vez, mas o presidente desconsiderou no primeiro momento ele realmente diminuiu o potencial da gripe e da pandemia. A OMS também fez. Vamos lembrar, fevereiro, carnaval, já tinha pandemia na Itália, na China, de onde é sempre bom ressaltar, onde a doença surgiu. Já tinha pandemia, mas nós estávamos num carnaval aqui. Os antifas fizeram manifestações outro dia. Ou vai dizer que ali não houve nenhum tipo de transmissão do vírus? Ou vai dizer que, como todos ali, os antifas, a maioria são jovens, para não dizer juvenis, né? Eu duvido que algum tenha morrido ou passado por qualquer tipo de complicação. Por quê? Porque não são do grupo de risco. E eu não quero nem citar a cloroquina, que não é uma cura. Não é uma cura. Mas quem está se tratando primariamente, logo no início dessa doença, com a cloroquina, está tendo resultado. O presidente é um exemplo. Não é? O presidente é um exemplo. Enquanto isso, o Jornal Nacional sobe numa montanha de cadáveres para fazer palanque contra o presidente. O Jornal Nacional ele não mente, ele reporta fatos, mas ele omite outros fatos. Ele omite verdades de forma covarde para tentar voltar pessoas comuns do dia a dia contra o governo. Mas nós estamos vendo. É muito engraçado esse editorial sair, né? Hoje, quando outro dia saíram pesquisas que dizem que Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. O tempo vai dizer quem tinha razão. E eu estou convicto. Que não é a Globo, não é a OMS, não são os governadores covardes que estavam com a razão. Nós estamos com a razão. A maioria está com a razão. A vida segue. Viva os que sobreviveram. Lamento os que morreram. Mas a vida segue.